caí, mas saí, mas caiu a linha. São os erros dos principiantes. E aqui, Paulo, como é que faz para voltar? Atualiza? Silvana Bertola está ao vivo. Voltou já tá. Só tá travado, porque acho que ele ainda tá. Ele está pensando, deve estar no timing do... O meu também deu uma travadinha aqui. Se quiser dar pra ver Você voltou, Marcelo? Tá online. Sete pessoas online. Boa noite, pessoal. Estamos aguardando só o restante dos colegas entrarem online. Religiosamente, às 20 horas, daqui a 5 minutos, a gente começa a conversar sobre os bioestimuladores na harmonização orofacial. Yara Tovani, Silvana Bertola, entraram. Isso aí, pessoal. Apostos? Muito bem, Yara. Vamos lá. Nós vamos, na noite de hoje, falar um pouquinho a respeito de bioestimuladores na harmonização orofacial. A ideia é que, basicamente, apresentar para vocês uma linha do tempo. Vocês estão me ouvindo bem? Dá para ouvir bem? Jô Pivoto, Yara, Gilmara, Silvana, 20 pessoas fora vocês que estão logadas no Facebook. Tem muita gente que está logado, mas que não está acompanhando externamente. Dá para me ouvir bem, Jô? Sim, ok. A dinâmica do nosso encontro dessa noite vai ser a seguinte: a gente vai fazer uma pequena apresentação para vocês. É um encontro científico, não é uma aula de bioestimuladores, então vocês fiquem bem à vontade para trocar ideias e fazer as perguntas que eu conseguir responder. A ideia é realmente um encontro científico. Eventualmente, se eu não souber e alguém puder responder, fique à vontade. Se tiver tranquilidade para responder, nós estamos aqui no encontro informal, não é nada, não é uma aula, né? É um encontro informal onde a gente está pensando realmente em fazer com que o tempo ocioso passe mais rápido, né? Essa é a ideia fundamental do encontro científico. Não é uma aula, mesmo porque uma aula demoraria muito para a gente falar. Boa noite a todos que estão chegando. Faltam 2 minutos só e a gente já vai dar o pontapé inicial. A ideia do encontro científico, como eu ia dizendo, é fazer com que a gente possa trocar ideias, trocar informações. Então, a dinâmica é a gente começar a apresentar alguma coisa para vocês em termos de bioestimuladores, uma linha do tempo que depois a gente vai disponibilizar esse vídeo numa forma editada, um pouco mais organizada, inclusive com um slide guia para que vocês possam, inclusive, procurar na literatura
as informações da onde a gente tirou tudo isso, né? Eu não vou fazer no encontro científico, acho que não tem o menor cabimento, por exemplo, eu colocar um trabalho clínico de alguém e a gente ficar discutindo a respeito disso. Eu já fiz isso de antemão, né? Em cima da literatura dos principais materiais, do ácido hialurônico, do Sculptra, do ácido polilático, do ultrassom microfocado, da polidioxanona em forma de fios, da hidroxiapatita, Radiesse e da policaprolactona Elancet. Então a gente vai começar a falar alguma coisa a respeito de todos esses produtos e a partir daí a gente abre um pouco de espaço para que vocês possam fazer perguntas e respostas, né? A gente está aqui com a doutora Láucia, que está por aqui, ó, ela ali, também conectada, tá? Então, o isolamento social é do casal, para que a gente possa trocar informações com vocês, né? Então, pessoal que não me encontrou, tem gente aqui, tem uns 10 anos que não entra no Facebook. A Luciana, manda um WhatsApp para o grupo da especialização com o link de São Paulo, com o link facebook.com/Januzzi-cursos, porque daí a pessoa entra. Hã? O telefone Não, manda. Esse não é o seu? é o outro, da Januzzi-cursos. Ah, você não está no coisa. Tá. Então a gente vai mandar ainda para uns alunos que estão meio perdidos aí por causa da transmissão do Facebook. 20 horas, horário de Brasília. Iniciamos nosso encontro científico oficialmente. Essa é uma atitude da Januzzi-cursos, minha, da professora Láucia, porque a gente, como a maioria de vocês, não aguenta mais ficar em casa sem fazer nada, né? Então, para ser bem honesto, a gente tem que ocupar nosso tempo. Eu, pelo menos, eu tenho ocupado estudando, né? Então, o que a gente precisa é tentar, nesse meio tempo, aguardando as coisas que vão vir por aí em termos de contaminações virais e etc., pensar no nosso crescimento científico. Então, serve mais nada para isso, né? Esse encontro científico hoje tem o tema bioestimuladores na harmonização orofacial. Nós vamos falar a respeito de alguns produtos e mais ou menos uma linha do tempo, que depois no vídeo que a gente vai disponibilizar para vocês na internet, a gente vai ter esse slide bem, exemplificando bem essa linha do tempo. Eu acho que é bem importante a gente poder trocar essas informações e falar em algumas coisas a respeito desses produtos baseado em trabalhos científicos, tá? Quando a gente fala em trabalhos científicos, a gente está falando, obviamente, naquela pirâmide da evidência científica que diz que os trabalhos estão categorizados por níveis de evidência científica, né? Então, no topo da pirâmide, a gente encontra todos aqueles trabalhos relacionados a estudos multicêntricos ou monocêntricos, né? Centrais, estudos clínicos, randomizados, controlados, duplos cegos ou duplos cegos, que tem grande evidência científica, junto com as revisões sistemáticas da literatura. Então, a gente vai tentar basear as informações que a gente leva até vocês em trabalhos que estão realmente, que são realmente importantes nessa literatura, tá? Então, a dinâmica de nosso encontro de hoje: tema bioestimuladores na harmonização orofacial, encontro científico Januzzi-cursos, começa agora, e a gente começa falando especificamente dos 3 tipos de materiais que hoje a gente trabalha quando pensa em bioestímulo de tecidos. Quando a gente trabalha falando em bioestimulação de tecidos, a gente hoje pensa imediatamente em 3 grandes grupos de produtos: os preenchedores, os bioestimuladores e os preenchedores bioestimuladores, tá? Então, o que a gente vai precisar categorizar são exatamente quem são esses produtos e cada um deles, qual a sua responsabilidade dentro da harmonização orofacial, né? Então, para fazer, óbvio, um breve e uma
uma divisão didática, a gente vai tentar fazer, primeiro, relembrar um pouquinho dos preenchedores puros, né? Ou os preenchedores que teoricamente não tinham pretensões de ser bioestimuladores, que são os ácidos hialurônicos, né? Os ácidos hialurônicos que começaram a ser utilizados na área da estética na década de 80, tiveram seu primeiro clinical trial publicado nos Estados Unidos em 1998, né? Então, 1998, há 20 e poucos anos atrás, nós temos a primeira publicação de um clinical trial de ácido hialurônico, que na época mostrou que existia algum tipo de estímulo de formação de colágeno, tá? Então, o preenchedor de ácido hialurônico, claro que causa diferentes tipos de estímulo da produção de colágeno, e a gente vai ter que falar de ácido hialurônico quando a gente fala de bioestímulo de formação de colágeno, e eu vou adiantar um pouquinho o porquê disso, porque existem trabalhos publicados na literatura recente de 2018 que mostram que bolos de ácidos hialurônicos, de determinados materiais à base de ácido hialurônico em bolos, têm uma neoformação importante de tecido naquele espaço que era ocupado por aquela quantidade de bolos de ácido hialurônico. Então, não é porque o ácido hialurônico se incorpora nos tecidos que ele não pode ser considerado um material bioestimulador. Sim, 2018, trabalhos que já mostram um pouco de histologia humana, inclusive, mostram que existe bioestímulo de formação de colágeno com ácido hialurônico. Enfim, o ácido hialurônico em 2003 foi registrado no FDA americano como um material de preenchimento estético, e assim o permanece até hoje, um dos materiais mais pesquisados, mais utilizados, tem seus prós e tem seus contras, como vocês sabem. Vocês estão acostumados hoje a ouvir dizer das ETIPs causadas eventualmente por grandes quantidades de produto injetado numa única área, velocidade de injeção, maneira de injeção. Alguns trabalhos da literatura apontam o BDDE, 1,4-butanodiol de glicil éter, como um material que realmente poderia ser o causador, depois de alguns anos, dos edemas transitórios intermitentes e persistentes. Então, enfim, esta área do bioestímulo dos tecidos começa com o ácido hialurônico lá atrás, que pode ser hoje considerado um material bioestimulador dos tecidos subcutâneos. Primeiro, e voltando um pouquinho, ou seja, dessa área da harmonização facial, acho que é bem importante a gente lembrar que todos esses procedimentos, eles não estão ligados ou não estão sozinhos, isolados dentro da harmonização orofacial. A harmonização orofacial é uma série de procedimentos que visa realmente devolver o rejuvenescimento facial a todos os tecidos, desde o tecido ósseo, os tecidos gordurosos profundos, o tecido subcutâneo mais superficial e a pele, e a gente tem que entender a harmonização facial como um complexo que vai desde o preparo da pele, passa por toda a reestruturação dos tecidos, desde os planos mais profundos até o plano mais superficial da derme, e termina com o home care. Nós não podemos simplesmente ignorar que a harmonização facial ela começa no preparo inicial da pele, passa pelos procedimentos todos de bioestímulo ou de recontorno ou de volumização facial e termina com home care, sempre associados à integração com a medicina do metabolismo, né? Não existe nenhum tipo de bioestímulo de formação de colágeno num organismo que não esteja apto e tenha matéria-prima suficiente e saúde suficiente e desinflamação suficiente para formar colágeno, né? Então, quando a gente fala de bioestimuladores de colágeno, óbvio, volto à aula ou volto ao bate-papo que a gente está tendo, os preenchedores à base de ácido hialurônico, sim, são muito importantes, devem ser usados, são muito utilizados ainda hoje, são os produtos ainda mais utilizados na harmonização orofacial, mas novos produtos vêm surgindo a cada dia
com fundamentação científica para que nós possamos utilizar como bioestimuladores, quer seja num plano mais justa-perióstico, mais justa-ósseo, mais profundo, para regularizar os tecidos ósseo e gorduroso profundo perdido ou reconstituir o tecido de colágeno perdido nas estruturas mais superficiais, subcutâneas e dérmicas. Então a gente precisa definir cada uma dessas estruturas e hoje basicamente a gente vai conversar a respeito dos bioestimuladores do tecido subcutâneo, daquela primeira camada que sofre muito com a perda de colágeno durante o processo de envelhecimento, tá? Na sequência do primeiro registro FDA do ácido hialurônico nos Estados Unidos, que foi o Restylane lá atrás, surgiu um novo produto, ainda como material preenchedor, em 2004, seu primeiro registro e seu uso label, seu uso bula de ácido polilático, do PLLA, nome comercial Sculptra, recebeu o FDA nos Estados Unidos como material de preenchimento, inicialmente utilizado e indicado para pacientes com lipodistrofia facial ocasionada por doenças que acabam destruindo a imunidade do organismo, naquela época, para os pacientes HIV positivo. Em 2006, surge e recebe seu registro FDA nos Estados Unidos, um material composto. Olha que interessante, de 2004, onde surgiu o ácido polilático Sculptra nos Estados Unidos como material preenchedor, 2006, apareceu e recebeu seu registro FDA nos Estados Unidos, um material à base de um gel de carboximetilcelulose e microesferas de hidroxiapatita de cálcio, chamado Radiesse. Em 2006, o Radiesse entra no mercado como um material diferente, um material que é ao mesmo tempo preenchedor e ao mesmo tempo bioestimulador. Vale aqui, então, a explicação de que a responsabilidade do gel de carboximetilcelulose, diferentemente do gel de ácido hialurônico, são produtos diferentes, né? Mas de maneira similar ao ácido hialurônico, teriam uma capacidade interessante de preencher sulcos, preencher linhas e etc. E as partículas, as microesferas de hidroxiapatita, teriam secundariamente a responsabilidade de formar ou induzir como um material biocompatível, mas como um material que estimula de maneira não natural o teu organismo a produzir uma cápsula fibrosa, a produzir algum tecido ao redor dessas microesferas de hidroxiapatita para que o complexo ou a matriz formada ao redor dessas microesferas de hidroxiapatita fosse duradoura. Então existe uma substituição gradual do gel de carboximetilcelulose por tecido conjuntivo neoformado nessa região, formando uma cápsula, uma matriz de tecido conjuntivo impregnada de microesferas de hidroxiapatita. Passado essa fase, ou seja, depois de 2006, em 2007, aparecem os primeiros trabalhos na literatura de um outro tipo completamente de tecnologia, outro tipo diferente de tecnologia, que agora não mais pensa em fazer nenhum tipo de injeção dentro dos tecidos. É uma tecnologia que hoje vem sendo bastante utilizada no Brasil, que é a tecnologia do ultrassom microfocado, que tem seu primeiro trabalho como indutor de colágeno subcutâneo no ano de 2007. O ultrassom microfocado sempre foi muito estudado dentro da medicina para outras finalidades terapêuticas e em 2007 aparece a primeira publicação, onde o ultrassom, ou por volta disso, né, as primeiras publicações que começam a mostrar que o ultrassom microfocado, que eu não sei se todos conhecem, mas depois a gente pode tirar a dúvida, né, é um tipo de tecnologia que nós, através do som ou do ultrassom, conseguimos gerar micropontos
de coagulação interna nos tecidos sem causar nenhum tipo de perfuração na pele. E isso é um tipo de tecnologia bastante interessante, porque esse calor gerado em cada um dos micropontos de coagulação vão fazer com que exista, primeiro, uma contração imediata de tecidos, segundo, uma morte de algum tipo de celular daquela região e, eventualmente, numa face gorduchinha, o tecido que você vai destruir é tecido gorduroso, então você consegue nitidamente um efeito de emagrecimento facial com esse tipo de tecnologia, por morte real de células gordurosas, contração imediata de tecidos, como eu já disse, e tardiamente, depois do processo inflamatório que existe pela contração e coagulação desses tecidos, a neoformação de colágeno na área que foi coagulada por esses pontos de aquecimento. Tá? Então são milhares de pontos ou centenas de milhares de pontos de coagulação que podem ser aplicados na face, que vão mais ou menos funcionar como micropartículas ou microesferas de hidroxiapatita, só que todas espalhadas dentro de todo o complexo facial. Vale lembrar que a indicação da hidroxiapatita, nesta época, é única e exclusivamente preenchedor, tá? Com uma atividade secundária de bioestimulador. Vocês vão fazendo as perguntas, que a doutora Láucia que está aqui comigo, ela está ali, ó, verificando todas as perguntas de vocês, e na medida do possível, depois no momento da discussão, a gente vai tentar responder as perguntas de vocês. Aquelas que não forem possíveis de responder, eu tento responder depois para vocês, de repente no próprio vídeo, enfim, a gente vai encontrar a melhor maneira de fazer isso. Passado o ano de 2007, onde surgiu essa primeira formação, ou esses primeiros estudos do ultrassom microfocado mostraram que existia por meio dessa tecnologia, essa vantagem do uso de uma tecnologia não invasiva para se contrair tecidos, destruir células gordurosas e promover a síntese de colágeno no subcutâneo superficial. No ano de 2009, mudou-se abruptamente, ou mudou-se obviamente pelos estudos que estavam sendo feitos à época, as indicações do ácido polilático Sculptra, que passou em 2009 a receber a sua aprovação de bula, que segue até hoje, que é a de bioestimulador puro de colágeno do subcutâneo. Tá? Então, hoje, se vocês pegarem uma bula de Sculptra, vocês vão ver que ele é um material bioestimulador de colágeno para estética facial. Muito bem, 2009. No mesmo ano de 2009, na Holanda, surge um novo produto que agora alcança, ou alguns anos atrás, alcançou o mercado brasileiro e que começa a ter uma repercussão internacional, que é um produto absolutamente similar ao produto hidroxiapatita de cálcio Radiesse, lançado no ano de 2006, que agora, lançado em 2009, tem também um gel de carboximetilcelulose misturado com esferas ou microesferas nanométricas de policaprolactona. Tá? Então, a única mudança substancial entre os dois produtos, ou a única diferença entre os dois produtos, é exatamente o tipo de microesfera. É um gel de carboximetilcelulose com microesferas de policaprolactona. É um material preenchedor, bioestimulador da síntese de colágeno. E toda a literatura desses últimos 10, 11 anos agora, do Elancet, que é esse produto de partículas de partículas de policaprolactona num gel de carboximetilcelulose, surgem, tá, no mercado, e vários trabalhos começam a ser executados, e desses vários trabalhos executados, o que nós podemos observar é que ele tem um comportamento bastante similar ao da hidroxiapatita de cálcio, Radiesse,
com algumas vantagens em termos do tipo de partícula. Tipo de partícula, policaprolactona, tem uma vantagem muito grande frente a todos os estudos que estão disponíveis hoje, as microesferas de hidroxiapatita. Ele é um material que sofre um tipo diferente de reabsorção. Então, microesferas de hidroxiapatita sofrem reabsorção por erosão ou absorção dentro dos seus tecidos por uma erosão externa. O material ele vai se dissolvendo e vai perdendo tamanho conforme vai sendo reabsorvido dentro do teu organismo. Então, formada aquela matriz de colágeno, de tecido conjuntivo, toda cheia de microesferas de hidroxiapatita, essa hidroxiapatita vai diminuindo em termos de volume, a esfera diminui de tamanho, né? Toda aquelas milhões de microesferas que estão ali naquela área diminuem de tamanho, fazendo com que o tamanho da tua matriz de tecido conjuntivo também diminua de tamanho, tá? E essa diminuição de tamanho, com a diminuição do tamanho das micropartículas, é evidente e é uma reclamação que se observa na literatura desse tipo de material à base de hidroxiapatita. A policaprolactona, por sua vez, sofre um tipo diferente de reabsorção. A policaprolactona sofre uma reabsorção que não é por erosão, ela começa a sofrer uma reabsorção interna dentro da partícula, ela começa a se tornar porosa, mas a estrutura da microesfera se mantém sempre com o mesmo tamanho tridimensional e assim se mantém o tamanho tridimensional de toda a matriz de tecido conjuntivo que foi formada ao redor dessas milhares de esferas. Então, ela tem, por assim dizer, uma absorção programada dentro dos tecidos e vocês vão encontrar esse material com vários ou com 4 tipos de prazos médios de reabsorção. 1 ano, 2 anos, 3 anos e 4 anos. Muito bem. Outro tipo de material, a partir de 2009, que surgiu no mercado, foram os fios de polidioxanona. Os primeiros registros que eu, pelo menos, tenho são de 2013, dos fios de polidioxanona, que é um material de sutura, um fio de sutura reabsorvível, um outro polímero reabsorvível, como é a policaprolactona. Entretanto, um polímero que agora chega ao mercado da harmonização orofacial, da estética facial, na forma de fios, na forma sólida e não na forma particulada em gel preenchedor. E ele vem entrar de novo dentro desse mercado como um material bioestimulador puro de colágeno. Ele não tem características de material preenchedor, não tem características como material de lifting de tecidos, ele tem uma característica primordial de formação de cápsula de tecido conjuntivo ao redor desse implante de polidioxanona, na forma de fio. Então, a diferença, talvez, de um material de polidioxanona, quando comparado a um material de ácido polilático, particulado, estaria na dispersão. Então, quando eu trabalho com ácido polilático, esse ácido polilático Sculptra, ele vem liofilizado e ele vai ter que ser reconstituído com água de injeção e a partir daí você vai injetar com uma cânula, preferencialmente, esse material nos tecidos subcutâneos. Essa dispersão das microesferas tem uma abrangência maior nos tecidos do que um conjunto de fios que você consiga colocar, a menos que você coloque um número gigante ou grande de fios de polidioxanona. Então, toda a formação de colágeno está diretamente ligada à quantidade de material colocado dentro do tecido subcutâneo para que bioestimule a formação de colágeno. Tá? Muito bem. Polidioxanona 2013, também um material reabsorvível, é vendido na forma de fios, é um material bastante pesquisado de 2013 até agora. Nós começamos a utilizar esse material em 2015. Temos bons resultados com a polidioxanona na forma de fio. Eventualmente, a polidioxanona na forma de fio só não tem melhores resultados clínicos pelo custo
número de fios. Então, eu preciso colocar uma quantidade de fios importante dentro do tecido subcutâneo para que eu possa ter um resultado importante para o paciente. E esse resultado importante em termos do número de fios é um resultado que mais ou menos se compara ao resultado do Sculptra em termos de custo-benefício. Tá? Então, dentro da nossa experiência, para que eu consiga custo-benefício, a mesma, tá? Eu posso usar tanto o Sculptra quanto a mesma quantidade financeira em fios. Então, eu ainda não consigo fazer uma divisão entre, olha, o Sculptra é caro, o fio é barato. Não, são duas alternativas diferentes e a gente teria que pensar aí muito mais nos prós e contras do ponto de vista de efeitos adversos. Né? O Sculptra tem alguns efeitos adversos relatados na literatura, principal deles, eventualmente seja, não tem uma estatística gigante feita a respeito disso, mas em termos de efeitos adversos, o que mais se encontra na literatura são os granulomas tardios, formados em áreas de grande depósito do produto, ou em áreas de tração muscular, onde o produto fica, ele é levado pela ação muscular e a ação dos tecidos, do tracionamento do tecido subcutâneo, ele acaba sendo acumulado em determinados pontos por causa da ação muscular, formando nessas áreas pequenos granulomas pós-operatórios, e eventualmente do fio, onde você não tem esse acúmulo, você tem como contrapartida a extrusão e a contaminação do fio. Então, a gente vai ter aí, obviamente, prós e contras em todos os produtos. A outra coisa importante é que em 2013 e 2014, 4 citações bibliográficas começam a mostrar a importância de alguns ácidos hialurônicos dentro do tecido subcutâneo como materiais promotores do bioestímulo do colágeno subcutâneo. Tá? Então, a gente vai ter alguma descrição na literatura falando em ácidos hialurônicos como material bioestimuladores em 2013 e 2014. A gente vai encontrar alguma literatura no ano de 2016 falando da mistura, não fora da boca, mas no paciente, do ácido hialurônico com a hidroxiapatita de cálcio, porque de 2006, quando a hidroxiapatita foi lançada no mercado, a 2016, 10 anos depois, um dos efeitos adversos que foi observado foi uma pequena perda do resultado 3 meses depois, porque a reabsorção do gel de carboximetilcelulose eventualmente acontece numa velocidade tal que 3 meses depois o paciente pode perceber algum tipo de perda. Para evitar isso, a gente vai achar uma citação bibliográfica de 2016, onde o ácido hialurônico é injetado no paciente concomitantemente com o uso do bioestimulador para que um anule a fraqueza do outro, ou seja, o ácido hialurônico anule a fraqueza do gel de carboximetilcelulose e que ao mesmo tempo as micropartículas da hidroxiapatita mantenham por mais tempo uma neoformação de tecidos que o ácido hialurônico não consegue manter. Tá? No ano de 2017, a gente começa a observar os primeiros trabalhos clínicos, e são bem poucos, tá? Em termos de ciência, do uso da hidroxiapatita de cálcio, Radiesse, hiperdiluída para ser injetada no tecido subcutâneo da face, como material preparado fora da boca, ou diluindo-se em solução fisiológica ou em anestésico, que é exatamente a mesma coisa, essa hidroxiapatita de cálcio para que eu destrua o G' ou o coeficiente de elasticidade daquele gel, que eu destruo o gel de carboximetilcelulose para que dentro de uma hiperdiluição grande, em termos de quantidade de soro ou de anestésico, eu rompa as características reológicas mecânicas do gel para que eu consiga espalhar as microesferas de hidroxiapatita dentro do tecido subcutâneo. Tá?
Qual o grande problema dessa literatura? O grande problema é o número de casos, a diferença que existe entre diferentes diluições para diferentes situações clínicas, e os trabalhos realmente são cientificamente inconclusivos. Tá? Existe muito pouca coisa publicada de 2017 até 2020 do uso da hidroxiapatita hiperdiluída em termos de biossegurança ou segurança de médio e longo prazo e de eficácia clínica. Da mesma maneira que lá para trás, em 2016, a mistura ácido hialurônico e hidroxiapatita, ao mesmo tempo, dentro do indivíduo, também tem um N de pacientes muito pequenos. Então, de 2016 para cá, observa-se que realmente existe uma tentativa de se fazer algum tipo de alteração em produtos como a hidroxiapatita, principalmente a hidroxiapatita de cálcio, para torná-la um competidor direto do ácido polilático. Então, a única diferença, talvez, entre eles seja o tipo de material e o tipo, a forma e a regularidade de partículas. Isso realmente ainda é absolutamente inconclusivo. Então, do ponto de vista de evidência científica séria, o uso da hidroxiapatita hiperdiluída, eu não sei que tipo de flacidez é essa pele, eu não sei ainda se eu diluo com 2 ml, com 4 ml, com 5 ml, com 6 ml, com 10 ml, para que tipo de flacidez, quantas vezes eu tenho que reaplicar isso no meu paciente, se é uma única aplicação, se é uma aplicação a cada 30, 45 dias, como é o Sculptra, se são 3 aplicações, se são 5 aplicações, se são 2 a 5 aplicações, dependendo da idade do paciente. Infelizmente, a gente não tem como responder ainda a essas perguntas. Então, a partir do momento em que nós não temos como responder perguntas de eficácia clínica e de biossegurança, e você está alterando produtos, a responsabilidade é de quem executa esse tipo de trabalho, tá? A partir do momento em que você usa off-label, um tipo de material, você passa a se responsabilizar por todos os danos e malefícios causados ao paciente pelo uso off-label desses produtos. Da mesma maneira, algumas outras misturas estão sendo feitas de ácido hialurônico com hidroxiapatita. Existem trabalhos de 2020, mais recente por isso que isso é impossível, que mostram que misturas de ácido hialurônico com hidroxiapatita podem ser executados, né? Trabalhos prévios de 2016 para cá já mostram, inclusive, produtos sendo desenvolvidos para esta finalidade, ou seja, ainda não, pelo menos aqui no Brasil, não saiu nenhum desses materiais no mercado ainda, que já é ácido hialurônico e hidroxiapatita junto. Existem trabalhos até um pouco anteriores de 2016, de 2014, que na área da cirurgia ou da implantodontia, misturas de materiais com ácido hialurônico e hidroxiapatita foram tentados para manter os cristais de hidroxiapatita num sítio intraósseo cirúrgico. E trabalhos clínicos mostraram que, eventualmente, o ácido hialurônico atrapalhou o processo de formação de tecido osteoide e tecido ósseo nessa região. Tá? Eventualmente, por alguns motivos, a gente poderia fazer essa transcrição para o subcutâneo. Eventualmente não. E por que eu digo isso? Porque são muito poucos os trabalhos ainda que mostram a eficácia clínica e biossegurança do uso de misturas que você pode fazer no seu consultório ou na sua clínica, usando ácido hialurônico, hidroxiapatita ou uma fórmula qualquer que você invente. Tá? Não é assim que a gente costuma fazer ciência, não é assim que o mundo costuma fazer ciência. A outra possibilidade que existe é a hiperdiluição da policaprolactona. Né? A gente está conduzindo trabalhos científicos universitários com aval do Comitê de Ética no Brasil para estudar
a eficiência ou não da hidroxiapatita hiperdiluída no combate à flacidez do tecido subcutâneo. Né? Mas isso deve ser executado dentro de uma universidade, com um protocolo de pesquisa, com o aval do Comitê de Ética Brasileiro, com o CONEP, né? E com um N de pacientes que seja maior do que 60, para que exista significação ou significado clínico que possa ser descrito como algum resultado na literatura. E, óbvio, a gente vai ter que fazer esse trabalho por um tempo que avalie sua segurança clínica curto, médio e longo prazo. Tá? Então, em termos de bioestimuladores, era essa a posição que eu queria passar para vocês nesse bate-papo, nesse encontro científico. Eu vejo que muita gente tem realmente muita dúvida a respeito de bioestimuladores na harmonização orofacial. Na escola, na Januzzi Curso, nos cursos de especialização que nós lecionamos, nós usamos muito ultrassom microfocado, porque é uma tecnologia que tem fundamentação cirúrgica para o emagrecimento facial, para a contração imediata de tecidos e para a neoformação de colágeno. Tá? Segundo, Sculptra, que é um material bula, label, bioestimulador. Vou dizer para vocês, é o único material bioestimulador do mercado internacional nesse momento, em termos de particulável injetável. Segundo, ou terceiro agora, fios de polidioxanona. E nessa sequência, pelo custo-benefício, ou pelo benefício-custo, porque eu penso muito mais no benefício que eu posso oferecer para o meu paciente, gastando o menos possível e tendo a maior margem de lucro possível, porque é óbvio, todos vivemos disso. Então, quanto menos risco ocorrer, mais benefícios eu oferecer, mais seguro eu estiver, melhor vai estar o meu paciente, tá? Então, óbvio que a gente usa todos os tipos de tecnologia que tem uso e indicação de bula, segurança e eficácia clínica, e a gente tem que talvez discutir um pouco o que é eficácia e o que é eficiência, que não são a mesma coisa. Sempre que eu falo em eficiência, eu estou falando de eficácia mais custo, e a eficácia é simplesmente a efetividade clínica de obter um resultado, né? Então, a eficácia dos produtos, todos eles podem ser, só que tem uns que não são eficientes, porque o custo é tão grande que a eficácia fica comprometida porque você não consegue fazer. Ou são poucos pacientes que podem se beneficiar desse tipo de tratamento. Tá? Então, vamos começar e abrir a discussão. Tá? Vamos tentar responder em ordem. Eu tenho algumas perguntinhas aqui. A Dani Marangoni. Dani Marangoni. Recém-mãe. Recém-mãe. Diferença básica do Sculptra para o Radiesse. Um só induz colágeno e o segundo induz e preenche. Isso. Basicamente assim, quando você trabalha... Depois a gente vai mandar esse slide nesse vídeo, tá? Quando você precisa de preenchimento e bioestímulo, ou seja, aquela paciente, existem basicamente 3 opções. A paciente que todo mundo envelhece, os 3 aqui envelhecem, só que essa daqui envelhece perdendo peso, essa daqui envelhece mantendo peso e essa aqui envelhece ganhando gordura subcutânea. Ela perde a gordura profunda, perde o osso, mas tem hipertrofia da gordura subcutânea, superficial. E pela perda do colágeno, todos os 3 sofrem um deslocamento em direção ao centro da Terra. Só que essa aqui de baixo precisa de volume profundo, volume superficial e colágeno superficial, porque envelheceu emagrecendo. Aquela que envelheceu simplesmente mantendo peso, eventualmente ela precisa só de um pouco de volume profundo e colágeno na superfície. Então eu vou trabalhar com um preenchedor bioestimulador no fundo e um bioestimulador na superfície. Aquela que envelheceu engordando, preenchedor, forget it. Não vai usar
preenchedor nenhum numa pessoa que já está preenchida de gordura. Então, emagreceu, envelheceu emagrecendo, preenche no fundo, preenche no raso e bioestimula no raso. Eu posso usar, por exemplo, o Elancel Radiesse em todas as camadas, exceto em algumas regiões onde o produto ou não foi testado ou é contraindicado. Tá? Principalmente pálpebra inferior e boca. Tá? Os preenchedores, bioestimuladores, Radiesse, Elancel, são produtos preenchedores, bioestimuladores que não têm eficácia ou não foram testados para essas duas regiões. Próximo. O Radiesse, então, é mais indicado em quais casos? Da Camila Lopes. Camila, o Radiesse é indicado como material preenchedor e bioestimulador de tecidos naqueles dois tipos de pacientes que a gente citou agora. Aquele que envelheceu emagrecendo, tanto no fundo quanto no raso, e naquele que envelheceu e manteve o peso, porque ele perdeu só no fundo, ou mais tecido ósseo e de gorduras profundas, onde eu preciso preencher e bioestimular a região profunda, e no raso usaria um bioestimulador puro, ou ultrassom microfocado, ou Sculptra, ou fios de PDO. Onde você está? Esclareceu a Cacau, porque a Cacau também tinha Cacauzinha. perguntado a mesma coisa. Cacauzinha, tá aí online ou foi embora? Se o senhor conseguir, Radiesse, então, é mais indicado para quais casos? Camila, já achei a Camila aqui também. E a Cacau tinha perguntado. Também gostaria de saber sobre as indicações do Radiesse. São todo material preenchedor e bioestimulador, ele deve ser usado principalmente, se é um paciente jovem, você vai usar mínimas quantidades, em micro áreas, em microbolos ou em micro retroinjeções, para devolver o volume perdido em algumas áreas onde você encontrar esta perda, tá? E eventualmente vai trabalhar muito mais com tecnologias do ultrassom microfocado, do Sculptra, de maneira preventiva da perda do colágeno subcutâneo superficial e do tratamento da pele, tá? Que é um outro capítulo à parte, que depois a gente pode falar deles. Todos esses materiais bioestimuladores são usados no subcutâneo, eles não podem ser injetados intradérmicos, com o risco de granulomas intradérmicos, formação exacerbada de colágeno na derme, tá? E vai ficar um excesso de material formado naquela região, que você só vai conseguir tirar depois de se transformar num granuloma, ou de maneira cirúrgica, ou com a injeção intralesional de corticoide. Cacau, ninguém... Tem o Dr. Lauretti aqui que ele perguntou qual o produto para olheiras e sua técnica. Normalmente, uma pergunta que não tem muito a ver com a coisa, mas a gente vai responder do mesmo jeito, que é... Que material a gente... Bom, normalmente, para a região, para o tratamento da goteira lacrimal, né, a gente trata essa região com ácido hialurônico, né? Não existe indicação de bula de usar nenhum tipo de bioestimulador nessa área, então a gente trabalha basicamente com ácidos hialurônicos de baixa concentração, do próprio ácido hialurônico, com a maior reticulação possível, o maior fechamento da cadeia e a maior maleabilidade possível, tá? Então, preferencialmente, Volbella ou Restylane, que são os dois... Se você me perguntar qual eu uso ou Volbella ou Restylane. A Gilmara perguntou em qual fase do tratamento? Gilmara Cammers. Em qual fase o tratamento é ideal para a utilização do ultrassom microfocado? Então, eu já achei aqui a sequência, vai vendo o final. Tá bom. Gilmara, o ultrassom microfocado, pelo menos aqui na escola, ele é a primeira coisa que a gente faz. Por quê? Estatisticamente, o maior número de pacientes que procura o nosso atendimento aqui são pacientes acima dos 50 anos. Pacientes acima dos 50 anos,
existe uma grande quantidade, por disfunções metabólicas, por sedentarismo, enfim, por vários motivos, mulheres e homens, principalmente as mulheres, tem algum acúmulo, uma hipertrofia de gordura tecido subcutâneo. Então a gente precisa dar uma emagrecida primeiro antes de preencher, porque a perda que ela tem é no subcutâneo, é no profundo, no plano justa ósseo, é remodelação óssea que ela sofreu, é perda de maxila, é perda de zigomático. Então a gente precisa repor primeiro o profundo para depois trabalhar no subcutâneo superficial, eventualmente preenchendo uma ou outra ruga. Eventualmente, nessas situações clínicas, a gente trabalha com ácido hialurônico intradérmico para minimizar rugas quando esse é o problema, rugas ou sulcos quando esse é o problema principal. Mas a gente costuma trabalhar com a contração de tecido, contração microfocado, muitas vezes nas pacientes que mantiveram o peso ou que ganharam peso durante o processo de envelhecimento, sempre como as primeiras etapas do tratamento, para fazer primeiro um emagrecimento facial, porque eu posso usar em qualquer área da face, ultrassom microfocado, no frontal, na região temporal, pálpebra superior, pálpebra e bolsas palpebrais inferiores, em toda a região lateral do rosto, ao redor da boca, na região da mandíbula posterior, papada e pescoço. Tá? Então a gente tem toda essa liberdade de trabalho com ultrassom microfocado em várias profundidades, desde planos mais profundos, a 13 milímetros de profundidade, até planos bem superficiais, com 1,5 milímetro de profundidade. Deu um leve corte. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito disso, volta a me perguntar. Agora é a Jana Mota. Janaína Mota, PLLA, ácido polilático, deixa algum resíduo no organismo após a reabsorção? Eventualmente, sim. Algum resíduo pode permanecer lá por muito tempo. Eventualmente, em alguma área, ele pode sofrer um encapsulamento fibroso e o material não vai ser reabsorvido. Tá? Isso não só o PLLA, a hidroxiapatita, a policaprolactona, o PMMA e qualquer outro material que você eventualmente coloque dentro do teu organismo, sem dúvida nenhuma pode sofrer algum tipo de não reabsorção ou resíduo. Em teoria, todos eles sofrem absorção, são transformados por hidrólise em CO2 e água e são excretados, mas eventualmente isso pode ou durar muitos anos, ou não desaparecer em alguns casos bem específicos dos granulomas que formam uma cápsula fibrosa e impedem essa reabsorção. O que acho do Diamond, a Ângela? Eu não acho nada, eu não uso o produto, eu não posso achar nada do produto. De bula, o que eu encontrei na primeira versão do Diamond é um tempo de reabsorção muito rápido, 6 meses. Então, contra 18 meses aproximadamente, que é o Radiesse, que é um produto que a gente usa com uma maior frequência, a gente tem optado por utilizar o material. Basicamente, na escola, o que a gente usa é Botox, alternativa Botulíft. Para ultrassom microfocado, a gente tem 2 máquinas, uma com um custo maior de disparo, uma com um custo menor de disparo, outras tecnologias como luz intensa pulsada, plasma verdadeiro, tá? Radiofrequência fracionada, que é o microagulhamento com a radiofrequência, e a radiofrequência, que ajuda muito nas drenagens linfáticas. Na área dos preenchedores, Juvederm, tá? Linha Vicros, Restylane, as 2 linhas, tanto a linha normal quanto a antiga linha Emervel, Elancê e Radiesse. É o que a gente usa na escola. Então, sobre outros produtos, a gente só pode responder à medida que eles tiverem publicações científicas que deem esse aval científico a esses produtos. Tá? Então, tentem olhar todos os novos produtos do mercado com o aval científico que eles te proporcionam em termos de biossegurança e eficácia com o passar do tempo. Esquece a eficiência, eficácia com o passar do tempo, porque um produto pode ser mais barato que o outro, e aí teoricamente ele seria mais eficiente, porque são produtos iguais, mas eles não são iguais em termos de resultado. Então aquele que teoricamente é mais eficiente, porque é mais barato, não é mais eficaz. Então a palavra se perde
nesse contexto, nessa diferenciação entre eficácia e eficiência. A Valéria tem 2 perguntas. Quem é a Valéria? Valéria Amaral. Valéria Amaral, Rio de Janeiro. Isso mesmo. Quantidade de fios mínima e o local da face mais indicado para estímulo de colágeno com Elancê. Quantidade de fios mínimos, a gente usa fios de PDO desde 2015 e eu não cheguei à conclusão da quantidade ideal de fios, porque ela é variável de acordo com a perda do colágeno subcutâneo. Quem perdeu mais colágeno subcutâneo precisa de mais fios, e quando eu falo mais fios, muita flacidez facial, muita formação de colágeno. A gente está falando de no mínimo 20, 40 fios por lado, tá? E para quem perdeu menos, obviamente menos. Agora, o quanto a ciência ainda não sabe te dizer. Qual é a outra pergunta dela? Local da face mais indicado para estímulo de colágeno com Elancê. Então, a gente usa Elancê como material preenchedor e bioestimulador. Eu posso usar o preenchedor bioestimulador para fazer um preenchimento de malar, tanto justa-ósseo quanto subcutâneo. Posso fazer mandíbula, justa-óssea, fora do músculo ou subcutâneo. Posso fazer sulco mentolabial com muito cuidado. Posso fazer toda a região de mento, tá? Então, toda a mandíbula eu posso trabalhar. Posso trabalhar o nosso sulco naso. Posso trabalhar com esse produto, eventualmente, na região lateral e na região lateral externa, na região temporal e na região dos preenchimentos do frontal com cânula justa óssea. Então eu consigo lançar mão de diferentes técnicas e diferentes usos do Elancê. Então hoje, se você me perguntar, a gente usa Elancê para quase todas as aplicações da face, quando o paciente precisa preencher e bioestimular, e ao mesmo tempo a gente só trabalha com ácido hialurônico como alternativa para pacientes mais jovens, para pacientes que querem, por exemplo, uma escultura labial, que querem, por exemplo, uma redução da goteira lacrimal. Então, nessas áreas, boca, goteira lacrimal, ácido hialurônico sempre. Em todas as outras áreas, um ácido hialurônico tipo um Restylane Lift, quando eu quero fazer malar mandíbula, ok, tá? Como uma opção para aquele paciente que eventualmente, porque o material tem um custo um pouco melhor do que o Elancê, para aquele paciente que quer um grande efeito sem usar um material bioestimulador como é o Elancê. Quem mais? A Jana Vanessa. Ludmila já foi? Ludmila daqui a pouco. A Jana Vanessa, efeitos colaterais do ultrassom microfocado. Efeitos colaterais do ultrassom microfocado, Jana, é dor, né? Ou seja, que não é bem um efeito adverso, mas a gente pode colocar como efeito adverso, porque a gente tem vários outros produtos que provocam dor pós-operatória, dor trans e pós-operatória, como qualquer picada, uma dor trans e depois uma dor pós. Parestesia ou hiperestesia, eventualmente, pode acontecer, reversível e, obviamente, pela inflamação do tecido nervoso, pelo trauma ao tecido nervoso. E, basicamente, que eu me lembre da literatura, eventualmente o eritema pós-operatório, que a gente nem considera isso como um efeito adverso, e só. Que eu me lembre de efeitos relatados na literatura, isso. Não é uma coisa muito grande. A Jamile, pode aplicar bioestimulador no terço superior da face? Qual o material indicado? E o que você acha da hidroxiapatita hiperdiluída? A gente pode aplicar um bioestimulador no terço superior da face, desde que você trabalhe com cânula justa perióstico, tá? Para a gente trabalhar com cânula no subcutâneo, eventualmente você correria um risco muito grande no terço superior da face. Quando a gente estuda que a anatomia vascular do terço superior da face, primeiro, está diretamente ligado à artéria oftálmica, são todos ramos da artéria oftálmica que vêm da carótida interna pela incisura supraorbital, lá dentro da cavidade orbital, e vem para fora do crânio. Então uma injeção intravascular nessa área, mesmo com cânula, é possível e pode causar danos severos a esse paciente. A gente tem relatos recentes de pacientes de injeção
de materiais preenchedores de terço superior da face que levaram a óbito, né, na literatura. Então, a única aplicação que eu considero segura é a injeção supraóssea, justa perióstea, por baixo do músculo frontal. Normalmente a gente executa isso com cânula, tá? É uma técnica relativamente arriscada, porque você precisa saber que você tem que ter certeza que está no justa ósseo, abaixo do músculo frontal, tá? Existem técnicas como a hidrodissecção, que estão relatadas na literatura, onde você coloca o soro fisiológico por baixo, na região que você precisa injetar ou nas regiões que você precisa injetar. Você injeta grandes quantidades de solução fisiológica ou com um pouco de anestésico, enfim, nessas áreas, para que você possa descolar esse músculo do osso, e daí você preenche com o teu bioestimulador, tá? E aí tanto faz, pode ser a hidroxiapatita, que você pode usar ou não diluída, ou Elancê. As duas possibilidades existem para se usar um bioestimulador no terço superior da face. O que eu acho que é temerário é você usar com agulha ou cânula no subcutâneo do terço superior. Não faria isso em nenhuma hipótese. Ludmila, ETIP com Elancê. Não existe nenhum ETIP relatado na literatura com Elancê nos últimos 10 anos. Muito provavelmente porque ainda é pouco tempo. Segundo, porque não é tão usado. Terceiro, pela biocompatibilidade do material. Quarto, porque o Elancê, assim como o Radiesse, não tem BDDE. Não tem o 1,4-butanodiol-diclicil éter, que é um material que faz a reticulação do ácido hialurônico, provavelmente o causador, ou um dos causadores prováveis das ETIPs. O Carlos, depois de quanto tempo só aluno nosso também, né? Pode aplicar Sculptra num paciente que usou Elancê? Depende, se for no mesmo local, né? Se for no mesmo local, eu aguardaria pelo menos 3 meses, que é o tempo. Primeiro aplicou o quê? Elancê? Se você primeiro aplicou Elancê e fez um preenchimento, e vamos dizer que você preencheu a mandíbula e preencheu o malar para reconstruir o osso, e você quer jogar um Sculptra no subcutâneo, pode ser no mesmo dia, pode ser no dia seguinte, pode ser na semana seguinte, enfim, você pode usar quando você quiser. O que não faz o menor sentido é você usar 2 bioestimuladores sem você ter o resultado do primeiro deles. Então, teoricamente, qualquer material bioestimulador começa a estimular a síntese de colágeno 12 horas depois, e essa síntese, não que termine, mas ela já se transformou em modulação daquele colágeno neoformado depois de 3 meses, e o resultado clínico talvez seja o final a partir daquela data, tá? Então eu aguardaria, e o Elancê pede de bula que você aguarde 3 meses para usar outros bioestimuladores, porque primeiro você vê o resultado do bioestímulo de um, para depois optar e até saber qual quantidade de produto você vai ter que usar em outras áreas. Aqui tem o Dr. Lorete está perguntando também a experiência com PRP, mas não é o caso, né? Agora. Existem alguns trabalhos interessantes com PRP. O grande problema do PRP é que ele agrega fatores de crescimento, né? Interleucinas, fatores inflamatórios, fatores protetores e tudo. Só que o prazo de atuação desses fatores de crescimento no interior dos tecidos, ele parece, pelo menos pelos trabalhos poucos que existem, parece que é um tempo que não deixa, que é muito efêmero. Então ele acaba tendo algum efeito e some. Então ele não tem um efeito preenchedor e eventualmente não tem um efeito de potencializar assim tão gigantemente a formação de colágeno naquela região. O que a gente observa mais em termos de histologia clínica, e aí a gente tem que dizer em termos de histologia animal e humana, que o que a gente vê de formação de colágeno tipo 1
Colágeno estrutural, bem formado, em torno de preenchedores bioestimuladores ou bioestimuladores como Sculptra, tá? E aí a gente entra naquele binômio eficácia e eficiência. Ele é bem barato, né? Mas a eficácia de longo prazo eventualmente fica comprometida, tá? É super bioseguro, né? Já existe até um trabalho agora recente publicado sobre o uso de PRP para aumentar a imunidade nos pacientes com coronavírus, então... A Silvana Bertola perguntou se pode usar Elancê no suco naso. Sim, senhora, pode usar o Elancê no suco naso. Existem trabalhos publicados na literatura que demonstram, inclusive, que o Elancê com um pouco de lidocaína, tá? E esse um pouco é alguma coisa em torno de 0,9 ml, não, 0,19 ml, desculpa, ou 0,2, né? Então, você ficaria com uma seringa e mais um pouquinho. Você fazendo essa mistura fora da boca, você amolecendo esse produto, você não estaria trabalhando numa hiperdiluição, não perderia as propriedades mecânicas do gel, trabalhando de maneira asséptica não contaminaria o material e teria como resultado um material simplesmente um pouco mais maleável. Mas o Elancê, pelo menos na nossa experiência clínica, não apresenta aquela formação de cobras na região do sulco naso, né? Porque tem produto que você coloca no subcutâneo e você palpa aquela cobrinha. O Elancê não tem essa característica, tá? Ele é bem maleável. A Cris perguntou se o ultrassom é indicado para arqueamento de sobrancelha. É indicado para arqueamento de sobrancelha. Existem uns protocolos de 3 milímetros de profundidade e 1,5 milímetro para a região do frontal, para você contrair os tecidos da região do frontal e arquear as sobrancelhas, eventualmente num trabalho composto com a toxina botulínica, tá? Primeiro ultrassom microfocado, depois a toxina botulínica, para você conseguir já contrair tecidos e depois relaxar os tecidos da região frontal, ou primeiro a toxina botulínica, depois de X tempo o ultrassom microfocado, sempre lembrando que eventualmente a gente vai estar aplicando ultrassom microfocado em áreas onde não foi aplicada a toxina botulínica, o que eventualmente poderia diminuir o tempo da eficácia clínica da toxina. A Alessandra, os comicêuticos potencializam a ação do bioestimulador? Eu acho que todo equilíbrio metabólico... Quem é a Alessandra? Alessandra Barros. Alessandra Barros. Alessandra, todo equilíbrio metabólico... obviamente que melhora a formação dos tecidos de colágeno dos tecidos subcutâneos. Então, o paciente não pode estar inflamado, ele tem que ter uma vida em termos de dieta, em termos de exercício, em termos de regramento melhor do que eventualmente... se ele tiver tudo isso, ele vai ter uma formação de colágeno, assim como qualquer outro tipo de resposta metabólica, muito melhor do que um paciente obeso, inflamado, descompensado hormonalmente e etc. O Paulo, nosso aluno de lá, perguntou se tem alguma contraindicação do ultrassom microfocado na região recém-tratada de 3 a 6 meses com bioestimulador. Olha, com Elancê, né? Teoricamente, depois de 6 semanas, né, é possível utilizar ultrassom microfocado em cima de outros materiais preenchedores bioestimuladores, né? Antes disso, você poderia afetar o material antes de existir toda a formação do tecido conjuntivo em volta daquelas micropartículas. Então, não vale a pena utilizar. É melhor utilizar antes o ultrassom microfocado e depois o teu material preenchedor e bioestimulador, o que eventualmente vai fazer com que você gaste menos material preenchedor. Contração de tecido pós-operatória vai fazer, transoperatória vai fazer, e trans e pós-operatória do ultrassom microfocado vão fazer com que você gaste menos produto preenchedor, bioestimulador. A Dani falou que tá com saudade da gente, mas a gente não tá aberto. A gente tá aqui, mas vocês não podem vir aqui. Já a gente reabre. Deixa... A Ana perguntou se já foi respondida, mas não veio a pergunta dela, tem que fazer de novo. Não vi. E a Marisa, quantas sessões do ultrassom microfocado posso fazer, de quanto em quanto tempo? Então, Marisa, é assim, o ultrassom microfocado, ele obviamente vai ter variações em termos de utilização
como os outros bioestimuladores. Então o Sculptra, ele pode variar de 1 a 5 sessões, dependendo do tipo de flacidez que você está tratando. No ultrassom microfocado, mais ou menos a mesma coisa. A gente segue protocolos de 1, 2 ou até 3, 4 aplicações por ano. E, obviamente, depende do tipo de flacidez que a gente está tratando e da quantidade de gordura subcutânea que o paciente apresenta no momento da consulta inicial, tá? Mas de num paciente normal que envelheceu, perdendo o osso no fundo, gordura profunda e mantendo a gordura superficial, perdendo só o colágeno dessa gordura superficial, com uma aplicação por ano, muito provavelmente você consiga manter esse paciente com o colágeno subcutâneo, dando sustentação àquelas gorduras que ele não perdeu a nível superficial e repondo as gorduras e o osso profundo com o teu material preenchedor. O Anderson perguntou se tem alguma evidência da tecnologia Vycross e ETIPS. Não diretamente, mas existe alguma suspeita que eventualmente possa existir algum tipo de ligação. 2 ou 3 artigos na literatura citam alguma coisa em termos de experiência clínica pós-operatória de pacientes que usaram linha Vycross e tiveram ETIP. Não é exclusivo, fique bem claro que os ETIPs estão relatados em todos os materiais à base de ácido hialurônico com BDDE. Se você entender que esse BDDE ele é estimado e percentualmente diferente em diferentes produtos, é óbvio que você corre mais risco, por exemplo, com uma linha Hyalacross do que com uma linha Vycross. Que você corre menos risco com uma linha Restylane clássico do que com uma linha Emervel Restylane, porque eles têm diferentes concentrações de BDDE na reticulação desses produtos. A Suling perguntou se você usa Elancê puro ou faz diluição. A gente usa 90% das vezes Elancê puro, tá? Em algumas situações clínicas a gente não dilui, a gente mistura anestésico, e aí pode ser com vaso ou sem vaso, no Elancê, tá? Principalmente nos preenchimentos justaósseos da região frontal, tá? E eventualmente na região do temporal, quando a gente trabalha com cânula na região do subcutâneo, tá? O Dr. Laurete perguntou que tipo de anestesia usa para os preenchedores, para os fillers? Então, anestesia, eventualmente, assim, quando a gente trabalha com materiais que já têm lidocaína, que alguns já têm lidocaína na sua composição, a gente, em determinadas áreas, a gente não anestesia, porque vai doer mais a picada da anestesia e a lidocaína injetada do que a picada com o preenchedor e a lidocaína, né? Principalmente na região temporal, na região do ligamento temporal, na região do zigomático. Conforme a gente vem se aproximando da região central, ou seja, dos forames supra, infra e mentual para o meio, a gente tem que anestesiar. Então, normalmente a gente anestesia a região dos infraorbitais e dos mentuais para trabalhar na região do terço médio inferior da face, tá? Na região do terço superior, nos preenchimentos e frontal com cânula, injeção somente no ponto de pertuito, porque a gente trabalhando com a cânula inframuscular, a gente não tem dor, tá? E isso é um grande ponto, porque se doer, é porque você está com a cânula no lugar errado. A Rihanna, Rihanna. ex-aluna, pode preencher com ácido hialurônico uma região que foi preenchida com Elancê no intervalo de 3 meses? Pode ser preenchida uma área que foi preenchida com ácido hialurônico, com Elancê depois de 3 meses? Pode, sem o menor problema. A Michele Sucupira. Alguns speakers da Sinclair não recomendam Elancê dentro do sulconato, mas anterior a esse, quanto à técnica, esse é seu protocolo ou aplica diretamente no sulco? Normalmente, Michele, quando a queixa do paciente é sulco-naso, ele tem uma pitose de tecido, que é o meu caso aqui, ó. Ele tem uma pitose de tecido da região zigomática. Essa pitose começa no ligamento temporal
vem para o ligamento orbital, passa pelo ligamento zigomático, bucomaxilar, tá? E eu preciso tratar todos esses ligamentos para depois preencher o sulco, tá? Normalmente, a gente faz principalmente... Travou? Pausou. Deu um piripaque aqui. Voltou. Vamos lá. Acho que já voltou. Então, normalmente, a gente faz... voltando só rapidinho, porque eu vi que deu um blackout aqui. Toda ptose da região do sulco naso está relacionada à ptose do terço superior e terço médio, ligamentos faciais, zigomático verdadeiro, bucomaxilar, temporal e orbital. Então a gente trabalha esses ligamentos na região profunda, justa óssea, e depois trabalha um acabamento subcutâneo superficial com pequenas quantidades de preenchedor bioestimulador. Normalmente a gente gasta 0,1, 0,2 por sulco naso de Elancê. Então, é assim, no treinamento que a gente fez na Coreia com um cirurgião plástico coreano, injetor de mais de 10 mil seringas de Elancê, ele por sulco naso gastava 1,3 seringa, tá? Então, 1,3 seringa por sulco, que aí sim eu até consideraria uma quantidade grande de produto sendo retroinjetado em várias áreas, em várias diferentes profundidades com Elancê. Então, não é que o Elancê seja contraindicado no sulco. Todo material ele deve ser contraindicado e ele vai ser contraindicado para pacientes que não saibam utilizar. Então, ele pode ser, eventualmente, e ele é realmente contraindicado para a região dos lábios e de pálpebra inferior, tá? Vocês podem fazer a assinatura de vocês no sinclaircollege.com, tá? A gente também dá aula para o Sinclair College, a gente também é speaker da Sinclair College aqui no Brasil e basicamente são essas duas áreas que a gente realmente contraindica. Eu contraindicaria a injeção direta de Elancê no sulco naso sem o tratamento da área causa, tá? Se você tratar só a área problema e esquecer da área causa, aí você vai errar por áreas, região. Você está colocando material, vai ter que colocar muito material numa área onde o problema não é falta de material, é pitose de tecido. Tem mais alguma? Tem um monte. Mais um monte. Então vamos lá. Fala pra Dani que a Duda tá chegando. Dani, a Duda já entrou no avião e já está vindo, tá? Nossa filha estava presa no Canadá e conseguimos extraditá-la de volta para o Brasil. Ela já entrou no Toronto, Brasil? Não. Ainda não. Não. Bom, mas ela vem vir. Vai pra cima, tá. Daniela. Manda um beijo pra Tânia também. Tânia, um beijo. Um beijo pra mim, agora pra baixo. Quem é a Tânia? A Tânia do interior de São Paulo? É a Tânia Mandelli. A Dani faz perguntas. A Jamile perguntou qual a marca de ultrassom que a gente recomenda. Jamile, a marca de ultrassom que eu recomendo é aquela que você possa ou alugar ou você possa comprar, né? A ultrassom microfocado, a gente tem duas aqui. A gente tem o Ultriskin, que é da Vontec, uma máquina coreana de primeira geração, que é vendida... Custa caro, né? Ela custa mais de 200 mil reais aqui no Brasil. E a gente tem uma da Fismatec, que é uma máquina que tem as ponteiras, os transdutores importados e é montada aqui no Brasil, que tem um custo-benefício bastante interessante, tá? E, eventualmente, para todos esses temas que nós tratamos na noite de hoje, né, uma coisa que eu gostaria de trazer para vocês aqui antes que acabe a nossa apresentação, é que a gente vai para cada um desses temas, ultrassom microfocado, preenchedores, polidioxanona, hidroxiapatita de cálcio, policaprolactona, Sculptra, Elancê, todos esses temas que nós falamos hoje, nós vamos preparar, primeiro, pequenas lives para passar para vocês assuntos mais específicos sobre esses produtos e depois a gente vai colocar no ar para vocês. Nos cursos já vinha pensando nisso há muito tempo e já está sendo preparado, editado e etc. Microcursos online e vocês vão fazer toda essa parte teórica em casa, não pelo coronavírus, porque a gente já tinha desenhado esse modelo, porque o pessoal
costuma vir para São Paulo para fazer os nossos cursos do Brasil inteiro, e a gente entende que é bem complicado o pessoal sair do Acre, sair de Rondônia, né? Sair de Manaus e vir para São Paulo fazer curso todo mês, né? Então, os nossos cursos de especialização, infelizmente, a gente tem três alunos de São Paulo e todos os outros são de fora do estado, né? Então, é óbvio que eu fico grato por isso, porque a gente recebe gente do Brasil inteiro. Segundo, a gente passa por essa dificuldade de ter que entregar um conteúdo, principalmente um conteúdo teórico, sério, científico, mostrando trabalho por trabalho, slide por slide, resultado por resultado, coisa que não dá para fazer numa live de 1 hora e 15 minutos como a gente está aqui. Então a ideia é que cada um desses temas agora a gente possa falar sobre cada um deles ou outros temas que a gente vai abordar, intercorrências, anatomia. A gente vai começar a selecionar temas importantes para poder passar para vocês nesses próximos dias, onde estamos todos fechados, né? E por causa da contaminação e da transmissão viral, e vamos estudar. E a partir daí a gente vai começar ao mesmo tempo fazer gravações daí com os slides e etc, com os casos clínicos mostrando como aplica, cursos relacionados a cada um desses produtos, mostrando a máquina, como aplica, como faz, toda a parte teórica, para depois oferecer para vocês os cursos práticos com pacientes na clínica assim que a gente tiver restabelecido esse problema de saúde que existe no mundo, tá? O Eduardo para o Abraço Flac, o Eduardo Flac, lá de Caxias. Como é que está em Caxias a situação? Está melhor aí, não? Os pedreiros da Josi foram tudo embora, né? Agora nós vamos lá, mas eu acho que agora que acabou. Eu ia visitar a Josi e não vou poder ir mais. Estrear a casa. Então tá bom. Professor, chegou lá, ó, Silvana Bertola. Professor, o que é? No preenchimento profundo com elancete tipo CK3, é melhor você ler que elas não estão ouvindo eu falar. Então leia aí. No preenchimento, aqui eu não enxergo essa letrinha minúscula. No preenchimento profundo com elancete tipo CK3, que é a região próxima da maxila anterior, quando faço aspiração e aguardo 10 segundos, posso ter absoluta certeza que caso esteja na artéria o sangue vai subir? Digo por ser um material hiperreticulado, nos conte um pouco sobre sua experiência. Olha, eu não vou contar sobre a minha experiência. Se você voltar um pouquinho na linha do tempo da Januzzi Cursos, tem um post que eu fiz sobre um trabalho de revisão da literatura que mostra todos os produtos com cada uma das seringas e agulhas, quanto tempo você tem que esperar e quais voltam e quais não voltam, tá? Eu já vou dizer para vocês, a maioria, se a agulha estiver cheia, se a agulha estiver com o produto, não volta, tá? Você vai aspirar, o ácido hialurônico ou o preenchedor que está dentro da tua agulha não vai sair de dentro da agulha, vai levantar uma bolha de vácuo dentro da tua seringa, você vai achar que não está dentro da artéria e a hora que você injetar, você vai estar na artéria. Então, é assim, nos pontos onde exista dúvida, onde exista risco, trabalhe sempre com uma agulha vazia, como eu sempre falei para os meus alunos, tá? É preferível injetar nada de um arzinho no subcutâneo, no justaperiósteo, do que 0,1, 0,2 ml de produto dentro de uma artéria. A outra coisa que você me pergunta e que é importante, Silvana, é que eventualmente, se você estiver dentro de uma artéria com a agulha vazia, você tem que fazer esse refluxo do êmbolo da seringa de maneira bastante lenta e gradual. Porque se você puxar 0,2 ml de refluxo de uma única vez, se você tiver com a agulha vazia dentro da luz da artéria, e já tem trabalhos mostrando isso, você colaba a ponta da agulha dentro da artéria, em cima da parede arterial, e você não vai ter refluxo de sangue mesmo estando com a agulha vazia, tá? Então, na região do subcutâneo, a única maneira da gente ter um mínimo de segurança é trabalhando com cânulas e, de preferência, com cânulas 23, 22 gauge. A Lívia perguntando do ultrassom hipofocado se você recomenda o Raifu. Eu recomendo muito o Raifu. A gente tem 2 máquinas Raifu aqui na escola e na clínica a gente trabalha
com essa tecnologia há 2 anos, foi a primeira clínica da odontologia a trabalhar com HIFU. A gente começou a trabalhar com HIFU na mesma época que o Valdir de Oliveira, nosso colega aqui de São Paulo, e a gente investiu na tecnologia, começou a trabalhar e começou a desenvolver protocolos específicos para algumas determinadas regiões da face que não necessariamente são exatamente iguais aos protocolos de número de pontos e áreas de aplicação e métodos de aplicação recomendados pelos fabricantes, porque eles são simplesmente fabricantes de materiais, né, das máquinas. Então a gente já conseguiu inclusive ajudar empresas a alterar seus protocolos, mas a gente usa muito e é uma máquina muito importante, primeiro, para contração imediata de tecido, segundo, para o emagrecimento facial por coagulação de célula gordurosa, terceiro, para a formação de colágeno subcutâneo. Um beijo para Everly. Everly, beijo. Para quem? Ana Valéria, para Eduarda. Everly, Eduarda, Ceará, Ana Valéria. Paulo Reis, do Piauí. Maria del Pilar, isso. Maestra, graças. Minha internet ficou ruim, depois a gente assiste. Bruna. A gente não chegou a pergunta dela. Bruna, não chegou a sua pergunta. Lauce Januzzi, como sempre, excelente aula. Obrigado. Façam os prints de vocês, comentem, joguem aí na nossa... Marquem a Januzzi Cursos no Instagram, tá? Naquilo que vocês puderem. Façam as suas perguntas por ali. Vamos tentar compartilhar e aumentar esse nível de discussão. A Januzzi Cursos vai oferecer uma plataforma barata de ensino à distância para vocês, ensino à distância com qualidade, com trabalhos científicos, com comprovação, e assim que possível a gente entra de volta em contato com vocês, não sei se essa semana, mas seguramente a semana que vem a gente está com vocês aí. Essa semana, os alunos da especialização que estão aí com a gente vai entrar com vocês direto ao vivo para fazer tira dúvidas e para fazer aconselhamento dos trabalhos de pesquisa que vocês têm que fazer, como fazer as revisões bibliográficas. A gente entra online e faz tudo isso, e em breve a gente edita e posta esse vídeo do dia de hoje para vocês, tá bom? Obrigado para todos vocês que estiveram aqui com a gente. Eu não tenho o número agora, a gente está com 66 pessoas online, a gente passou de 100 aqui que eu vi, depois eu vejo essa conta quanto deu, vou postar. E fico imensamente agradecido pelo carinho de vocês, pela presença de vocês, numa época tão grande, de tão grande desespero da humanidade. Eu, a Láucia, desejamos a vocês a maior saúde possível do mundo. Se cuidem, fiquem em casa, por favor. É muito pior do que a gente está vendo. São Paulo, principalmente, onde a gente está, é uma cidade que vai sofrer muito. Então, orem pelos paulistas do estado de São Paulo. Eu e a Láucia estamos aqui em quarentena. A gente não está saindo o mínimo possível. A gente sai com máscara de proteção, PFF2. Então, gente, se cuidem. Isso vai passar. Isso é uma virose que termina em pneumonia, que infelizmente é fatal. A gente teve uma vítima fatal de 30 e poucos anos em São Paulo. O número de pessoas infectadas, infelizmente, cresce demais pelo despreparo da população em termos de limpeza. Então, se cuidem, saúde para todos vocês. Vai aqui o nosso abraço de coração por vocês terem estado um pouquinho aqui com a gente, para a gente compartilhar aquilo que a gente gosta de fazer. Fiquem com Deus. Obrigado.